Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva fascinante e, mais do que isso, super necessária sobre educação, o mundo interno e a experiência diária de um professor autista. Vamos tentar entender como essa vivência tão única acaba redefinindo o que é uma sala de aula. Olha que frase forte para começar. Ela basicamente resume tudo. A experiência aqui não é enquadrada como um desafio a ser superado, sabe? Mas como um ato constante de tradução. É como construir uma ponte entre uma mente que precisa de ordem e o caos. Bom, o caos que a gente sabe que é uma sala de aula. E como é que começa essa tradução no dia a dia? Bom, tudo parte da criação de uma base bem sólida. Para este professor, uma rotina precisa não é só uma preferência, é, na verdade, o chão dele. É a fundação, a estrutura essencial que permite que o dia e o trabalho possam, enfim, começar. O que é mais interessante aqui é a minuciosidade desse ritual. Não é só, chegar na escola. É um passo a passo, é chegar, cumprimentar cada aluno individualmente, entregar os cadernos de mão em mão. Cada etapa é pensada, é deliberada, para criar uma sensação de ordem, de previsibilidade. É isso que âncora o professor e o prepara para finalmente conseguir ensinar. Mas, claro, a escola é um ambiente vivo, pulsante, e é exatamente aqui que o conflito central dessa história aparece. É o choque entre essa necessidade interna de ordem e a realidade da escola, que é imprevisível e, sensorialmente falando, pode ser uma avalanche. E essa imagem aqui ilustra essa tensão de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a necessidade vital de estrutura, de ordem, de previsibilidade. Do outro, a realidade da escola. Fluidez, imprevisibilidade e, vamos combinar, às vezes o puro caos. É sobreviver nessa corda bamba todo santo dia. Para conseguir lidar com essa tensão toda, entra em cena a adaptação constante. E olha, isso não é simplesmente ser flexível, tá? É um processo muito mais profundo que desgasta física e mentalmente. Significa ter que recalcular a rota interna a cada aula que é cancelada, a cada mudança no cronograma, tudo para não se perder, para não se desregular. E o risco disso acontecer é real, tá sempre ali. E além da quebra de rotina, o próprio ambiente físico da escola já é um desafio constante, principalmente quando o assunto são os estímulos auditivos. Vamos ver como isso se manifesta na prática? Pensa nisso por um instante. Para muita gente, o barulho de um ventilador é só um ruído de fundo, algo que a gente simplesmente ignora. Mas para este professor, como a frase deixa bem claro, é um som invasivo a ponto de, literalmente, cortar o pensamento ao meio. Isso dá uma dimensão da batalha sensorial que é travada a cada minuto só para conseguir focar e conectar as ideias. Bom, já falamos do sensorial, agora vamos para o social. Aqui acontece outro grande exercício de tradução que é na comunicação. Ela opera numa lógica bem diferente da convencional. Este quadro aqui é crucial. A intenção por trás da comunicação é sempre a clareza, a objetividade, o que ele chama de honestidade intelectual. É fazer uma pergunta e esperar uma resposta direta. Simples assim. Só que a percepção de fora, muitas vezes, interpreta essa objetividade toda como grosseria ou falta de educação. É um mal-entendido constante entre a lógica interna e as normas sociais. Mas olha só, no meio de tantos desafios, de tanta tradução e adaptação, surge uma força imensa. Uma característica que se transforma numa ferramenta poderosa de segurança e de defesa. O ponto-chave aqui é como o hiperfoco é canalizado. Não é só um interesse intenso, sabe? Vira um mecanismo de sobrevivência e de empoderamento. Mergulhar de cabeça em leis, decretos e resoluções sobre educação especial dá uma segurança inabalável. Esse conhecimento se torna a principal ferramenta para combater o preconceito, garantindo não só os seus direitos, mas também os direitos de seus alunos. E é assim que todos esses elementos, a rotina, o caos, os desafios sensoriais, a comunicação e esse conhecimento profundo acabam se unindo. Eles formam, juntos, a tapeçaria complexa do que significa ser um professor autista. No final, a conclusão é realmente transformadora. Porque o que a gente está vendo aqui não é um conjunto de falhas ou de déficits que precisam ser consertados. É uma forma diferente de processar o mundo que se revela uma maneira igualmente válida e potente de ensinar, de se conectar e de transformar vidas dentro da sala de aula. E isso tudo deixa uma pergunta importante para a gente refletir. A experiência deste professor ilumina uma verdade muito maior.
Em vez de pedir que só algumas pessoas se adaptem constantemente, o tempo todo, como a gente pode começar a redesenhar os nossos espaços, as escolas, os locais de trabalho, as comunidades, para que eles honrem e acolham de verdade todas as formas de ser? Fica a reflexão.